O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha classifica o momento econômico como muito crítico. José Carlos Trujillo explica que há mais de 4 meses a situação produtiva do país está atravessando um momento bastante conturbado. Para ele, o modelo implantado no estado do Rio Grande do Sul para fazer frente à pandemia do coronavírus não vem surtindo a eficácia desejada. O presidente da SIX Farroupilha tece questionamentos aos critérios adotados pelo governo. José Carlos Trujillo avalia que o momento é bastante delicado para a economia. Muito crítico. É realmente um cenário, enfim, uma situação inusitada, mas eu acho que traçar comentários somente sobre a situação pontual hoje e tudo mais, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho atrás, né, Leandro? Porque já são mais de 4 meses nessa situação, digamos, com um estabelecimento efetivamente do estado de pandemia, não só a nível nacional, estadual, municipal e tudo mais. De lá para cá, comitês, reuniões e procura de alternativas para conciliar, né, sempre a questão do bem maior aí da questão de vida, né, mas se sentir vivo, se sentir construindo, né, se sentir deixando legados, né, não pode ser deixado de lado. E infelizmente houve uma distorção nesse período daquilo que realmente importa para todos, do que importa a opinião só de alguns. E nessa, enfim, nessa chuva de conflitos, porque tudo parece que tem que polarizar, né, infelizmente certas situações não levou a efetivamente refletir o desejo, o anseio e a vontade das pessoas, né? E tanto é que quando isso começa a se perdurar, né, aí começa o que se diz, não digo uma rebeldia, mas uma indignação, né, do status quo que nós estamos passando, porque ele efetivamente não representa, né, aquilo que nós como cidadãos, como local e tudo mais, teríamos tido como decisão para seguir e para nortear as nossas vidas, né? Então, o sistema que foi, enfim, montado, regimentado e tudo mais, eu acho que tiveram uma felicidade muito grande em pontuar nesses 11 indicadores uma série de fatores que realmente indicam, né, como é que está a situação saúde. Mas esqueceram de colocar alguns indicadores, digamos assim, como é que vai a saúde econômica para sustentar essa saúde, né? E também ela foi taxada não só por uma questão de números, mas critérios que não representam mais o nosso estado praticamente agora numa situação de agosto. Uma coisa é ter um critério pensado lá para maio, né, em que nós, até a questão de clima e tudo mais, agora a gente tem uma situação que, se a gente voltar no tempo, digamos assim, nós temos uma condição clínica, hospitalar, atendimento e tudo mais. Diferenciada. Diferenciada. Totalmente. E outra, não adianta também, nós temos que pensar, não adianta ficar só jogando recursos para ter instalações, né? Vamos colocar lá respiradores, UTI e tudo mais. Não é só isso que importa. Daqui a pouco nós vamos estar com centenas de UTI e cadê o corpo clínico, né? Cadê os profissionais para efetivamente botar a mão na massa e fazer a diferença? Então, se vê uma falta de organização, planejamento, tanto é que vira e mexe, agora falta remédio, agora falta isso, falta aquilo. Eu tenho certeza que se tivessem conseguido colocar tantas UTIs que fossem possíveis para nos deixar em bandeira amarela, que eles mesmos preconizaram, né? Duvido que haveria mão de obra especializada, os intensivistas, para fazer a operacionalidade dessas UTIs que nos concederia a bandeira amarela, né, numa situação que estão vendo. Ou seja, os indicadores e tudo mais, eles previram o caos, né? É como se tivessem feito para nos taxar em algum momento de uma maneira punitiva, ao invés de dar sinalizações
e efetivamente a gente for percebendo ao longo do período ações preventivas, ações realmente que trouxessem sentido a cuidar das pessoas e efetivamente a cuidar do que dá renda e dignidade para pessoas. É um absurdo, é lamentável. O pessoal, a gente começa a falar e se irrita muito facilmente. Presidente, até fazendo uma reflexão também a questão das UTIs, vamos olhar o nosso caso aqui de Farroupilha. Nosso hospital de Farroupilha tinha 10 leitos. Ele passou para mais de 20, tem 20 leitos hoje ativos e ainda mais reserva de respiradores. Claro que tem muito fruto da construção da própria comunidade que doou recursos e empresas que fizeram doações também e o envolvimento próprio do poder público. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que a gente pergunta, o que o Estado fez por Farroupilha em termos de UTI? Se não fosse o poder público e principalmente a comunidade, nós estaríamos ainda na mesma, talvez, né? Não, tanto que, por exemplo, o Estado tem valor e não consegue comprar os equipamentos, que Farroupilha já fez toda uma movimentação e conseguiu adquiri-los corretamente, haja de passar corretamente, porque a gente tem estados, tem exemplos em estados e Brasil como um todo de tudo, né? Compras de equipamentos errados, de coisas que não funcionam, é um absurdo, né, digamos assim. Então, é que eu falei, trazendo o ponto de decisão e competência para quem efetivamente vai dar a tratativa correta, e olha só que nós estamos vivenciando. Agora o Estado tem dinheiro, porque o federal mandou dinheiro e não consegue fazer a compra do que já foi feito aqui por Farroupilha e ainda estão fazendo também, com certeza, aqui na Serra. Mas, e volto a dizer, se de repente vem todo esse dinheiro para montar a estrutura física, eventualmente depois ainda vamos ter o problema de EPIs, de mão de obra especializada e outras coisas, porque é uma falta de planejamento absurda. E outra, nesses comitês todos que foram feitos para gerir, né, o Estado nessa questão de pandemia, temos lá doutores, né, temos lá, enfim, formados em educação física e outras situações mais, mas cadê a participação de pessoas que efetivamente estão acostumadas a planejar? Cadê, digamos o planejamento assim, em si? Cadê os empresários, de repente, fazendo uma questão de contraponto nesse comitê, para fazer com que ele efetivamente represente os anseios, os desejos da comunidade? E outra, né? Estão pintando o mapa do Rio Grande de amarelo, aí apaga, volta, está como criança pintando o mapa e tudo mais. Mas quem é que veio aqui? Quem é que está vendo efetivamente o que está acontecendo aqui? Quem é que está analisando os óbitos, digamos assim, e sabendo das suas origens e ligando uma coisa com outra, né? Quem é que está olhando isso tudo e fazendo ações preventivas para que a gente não tenha UTIs ocupadas? Hoje a gente só fica falando em UTI, UTI, UTI. O que está sendo feito de preventivo? Né? Nós estamos agora agosto, auge do inverno, essas oscilações de temperatura, umidade e tudo, e fiquem em casa e coisa e tal. Mas pera lá, gente, isso tudo vai refletir no quê? Né? Nós temos uma instalação pré-Covid, digamos assim, que foi montada em Farroupilha. Tinha até sido feito um ambiente lá de pré, digamos assim, tratamento. A estação de pré-tratamento já se foi. As instalações lá da antiga UPA vazias, né, só fazendo triagem e mandando para casa. Né? Mandando para casa para, né, conviver com os seus. E estando ou não com problema, vai resultar em futuros problemas e tudo contaminados. Mais. Então, sabe, administrativamente falando e olhando um pouco de números e planejamento e tudo mais, olha, é realmente uma situação muito triste, digamos assim, o estado que chegamos, porque novamente, esqueceram de estudar o caso como um todo, ao que parece, porque efetivamente ele preconiza a ocupação de UTIs e leitos e óbitos, né? E não preconiza, digamos assim, o que poderia ser feito, estudado e trabalhado para que o convívio das pessoas fossem, de certa forma, regrado de uma forma colaborativa, né? E os ambientes
produtivos efetivamente tivessem condições de operacionalizar. O presidente da SIX Farroupilha também questionou estruturas como o Senai e outras por estarem fechadas nesse momento, impossibilitando a qualificação da mão de obra trabalhadora. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.